Após declarar apoio a Lula nas eleições de 2022, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, fez críticas ao mandato do petista. Segundo o ex-magistrado, o presidente está fazendo muita festa, um espetáculo, quando na verdade o Brasil estaria precisando de sobriedade. Além de Lula, Barbosa também falou sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que ele dá seus shows semanais. Por fim, o ex-ministro do STF afirmou que o petista errará caso não indique nenhum magistrado negro para a Suprema Corte. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. Além de Joaquim Barbosa, Ciro Gomes também criticou o petista. Segundo o ex-presidenciável, Lula não tem compromisso com a mudança e é o responsável pelo reacionarismo no Brasil. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas, começo com você. Dantas, sua análise, suas impressões sobre essa entrevista de Joaquim Barbosa. Boa noite, Dantas. É mais um arrependido do Lula. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, Pavinato e a nossa audiência sempre presente aqui, apoiando o jornalismo independente. Olha, o Joaquim Barbosa é uma figura política que parece com a Marina, antes da Marina, naturalmente, agora voltar a ter um cargo oficial. Aliás, alguém viu a Marina por aí? A Marina é esse ser político que vai, volta e depois vai de novo, ninguém vê, fica escondida durante um tempo, mesmo como ministra, né? O Joaquim Barbosa é muito parecido. Ele some do debate público e de repente aproveita uma janela de oportunidade e volta, começa a dar pitaco sobre muitas vezes algo que ele não conhece, não tem informação e alguém ainda escuta o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa poderia aproveitar suas aparições para explicar por que saiu do STF mais cedo do que deveria. Até hoje essas razões não estão postas. Joaquim Barbosa já demonstrou diversas vezes que tem interesse político, que tem vontade política, que gostaria de participar de eleição, mas eu desconfio que isso é apenas fachada. Joaquim Barbosa vive muito bem, vive de pareceres jurídicos e, claro, toda vez que aparece o seu cacife político e talvez jurídico aumenta um pouquinho. Eu não me preocupo com o que o Joaquim Barbosa pensa. E essa questão de indicar negro, mulher, isso tudo deve passar antes por uma questão chamada competência, notório saber. O Lula também não está interessado neste tipo de saber. O Lula quer colocar um advogado ali da coxia, o seu advogado pessoal de bolso. Ele quer um ministro de bolso para colocar lá no Supremo Tribunal Federal e dificilmente alguém vai mudar a sua ideia. Os únicos capazes de fazer com que essa indicação do Zanin não prospere são os senadores, que eles sim são quem avalizam ou rejeitam essa indicação. E você, Roberto Mota, que achou, Mota, dessas críticas do ex-ministro? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. É curioso, porque é uma crítica que parece se preocupar com aspectos superficiais, esquecendo o essencial. Eu fiquei com a sensação que é uma crítica que tem mais cara de elogio disfarçado do que propriamente de crítica. Porque eu fiquei pensando, será que não há nenhum comentário a fazer, por exemplo, sobre a legalidade e a constitucionalidade de tudo que a gente está vendo? Está tudo bem? Não há nada a dizer sobre a obsessão do governo e dos seus aliados com o controle da liberdade de expressão? Nem uma palavra a dizer sobre isso? São comentários como esse, críticas, né? Eu, sinceramente, não estou vendo críticas aí. Eu acho que são comentários, é um tipo de comentário que reforça a percepção que muita gente tem de que as autoridades e os políticos poderosos, eles vivem num mundo diferente do nosso. Eles trocam críticas como essa aí e depois vão tomar um vinho, todos juntos, pago, vinho esse pago com cartão corporativo. Eles vão beber e rir da nossa cara. Essa foi a impressão que eu fiquei. E você, Tiago Pavinato, concorda com o Mota, Pavi? Estão amenas demais essas críticas, apesar dessa reaparição do Joaquim Barbosa? São críticas ainda leves demais, Pavi? Boa noite. Eu nunca entendi o Joaquim Barbosa. Boa noite, Brown. Boa noite, Mota, Dantas, Trindade, nossa audiência
aos queridos e não queridos. Isso depende da educação de vocês no chat. Eu lembro que quando o Joaquim Barbosa, ele encerrou, né, a sua vida no Supremo Tribunal Federal e estava encerrando a ação do mensalão, que é a famosa, famigerada ação penal 470, ele falava: sai da minha vida, ação penal 470, e espero que saia da vida de vocês. Espero que saia da vida de vocês, ou seja, espero que você, povo brasileiro, não tenha mais que enfrentar na sua vida de pagador de impostos um escândalo de corrupção como esse. Bom, ledo engano, nós passamos por escândalos atrás de escândalos e o próprio STF, que no passado foi responsável por sacramentar o destino desses escândalos, parece que agora não sabe muito bem se um escândalo de corrupção é crime ou não é. O Joaquim Barbosa, ele foi o primeiro juiz, porque ministros do STF são juízes, mesmo que não sejam magistrados de carreira, ao julgarem casos, tornam-se juízes. Ele foi o primeiro juiz no Brasil a experimentar o delicioso fenômeno do juiz celebridade. Antes de Sérgio Moro, até era Joaquim Barbosa que tinha seu rosto estampado em máscaras, impresso em cartazes, desfilava-se no carnaval fantasiado de Joaquim Barbosa como o homem da justiça brasileira, a pessoa que enquadrou o PT em primeiro lugar, o sujeito responsável por mandar José Dirceu para o Chilindró, e Joaquim Barbosa, que já tinha uma relação muito conflituosa, cheia de atritos, sempre foi cheia de atritos com todos os colegas da corte. Ele, inclusive, tinha uma frequência um pouco menor que a dos colegas no plenário da corte, não se sabe ainda por quais motivos ao certo. Ele saiu do STF, deixou este legado negativo que é do juiz celebridade e um legado positivo que foi colocar políticos de primeiro escalão atrás das grades. Mas ele, Joaquim Barbosa, que foi indicado por Lula ao cargo e que foi o algoz do PT no mensalão, tendo dito tudo o que disse acerca desse esquema de corrupção, tendo dito tudo o que disse acerca dos colegas e do próprio Partido dos Trabalhadores e do próprio presidente Lula, apareceu em 2022 ao lado, na campanha do presidente Lula, sugerindo votos ao presidente Lula. E o que me faz pensar, o que é que uma pessoa que enquadrou o PT da maneira que enquadrou, que tratou o Lula e o PT da maneira que enquadrou, como é que ela pode, numa campanha eleitoral, dizer que estes que ele levou para o Chilindró eram os salvadores da democracia? Então, ele é um sujeito ao qual não se deve dar muito crédito. Até mesmo porque nós vemos no Joaquim Barbosa, nós vamos tratar disso, o Vitor, ele disse nos nossos destaques, da Gleisi Hoffmann, presidente atual do PT, criticando os jornalistas do jornal O Estado de São Paulo. E vale lembrar que no dia 5 de março de 2013, há 10 anos, era o ministro Joaquim Barbosa que se dirigia assim a repórteres do jornal O Estado de São Paulo. Abro aspas: me deixa em paz, rapaz. Me deixa em paz. Vá chafurdar no lixo como você faz sempre. Fecho aspas. Para quem tem memória curta, a minha, felizmente ou infelizmente, não é. Mas foi ele que começou o não amola, perdeu mané. E você, José Maria Trindade, como interpretou essas falas de Joaquim Barbosa? Salve, Zé, boa noite. Salve, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, o Dantas, que está aqui comigo. Olha, eu acompanhei esse processo do Joaquim Barbosa, foi indicado pelo PT, indicado por Lula, e quando esta ação que
até então era a maior ação, né, no Supremo Tribunal que chegou, a do mensalão, ele pegou esse processo com garra e não deixou que outros ministros transformassem esta ação numa pizza. Ele realmente foi o responsável pela continuidade do julgamento do mensalão. E vi, quando ele levou para a cadeia lá, figurões do PT. Lembro que um dos advogados de José Genuíno pediu um habeas corpus para o José Genuíno, dizendo que o José Genuíno estava triste na prisão, estava deprimido. E vi quando Joaquim Barbosa disse o seguinte: o lugar é esse mesmo, prisão é para ficar deprimido e para ficar triste, não é para ficar alegre. E foi assim que ele colocou na cadeia empresários também, lá no processo do mensalão, né, o pessoal do banco que fez empréstimo fajuto para o PT, presidentes de partidos políticos, ex-presidentes da Câmara, e passou ali longe de Lula, não por razão dos juízes do Supremo Tribunal Federal, mas em razão da denúncia que não chegou ao presidente Lula, que na época ainda era presidente da República, e parou no José Dirceu. Joaquim Barbosa saiu antes da hora do Supremo Tribunal Federal por pressão, e ali já foi o primeiro sinal de fraqueza dele, de fragilidade mesmo. E depois, como já disse aqui, ele se transformou nesse juiz celebridade e poderia ser candidato à presidência da República. Muita gente esperava, ou ao governo, ou ao Senado, mas ele amarelou. É isso mesmo, ele não se candidatou a nenhum cargo. E essa é a história do Joaquim Barbosa. E no mais recente, é de novo flertando com o Lula, né? E com aquele argumento velho de que, na verdade, era contra Jair Bolsonaro, mas não existe voto contra, existe voto a favor, existe campanha a favor e era a favor de Lula. Esse novo arrependido também não mostra características do PT que estão atrapalhando o país, mas fala muito bem sobre Flávio Dino, o ministro da Justiça, que dá, sim, os shows diários, nem semanal, shows diários, e é o lacrador do governo. Cabe a ele exatamente definir ali com palavras ásperas, ataques aos deputados e aos senadores, exatamente para definir uma linha do governo. E eu vejo que muitos outros ministros acompanham Flávio Dino nas palavras, nos gestos e inclusive definindo ali o que pensa o governo. O Joaquim Barbosa, colocando a cabeça de fora, fala o que quer e também agora vai ouvir o que não quer, né?